Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. Seremos campeões. Muito bem, vamos acompanhar aí a entrada do campeão brasileiro da Série B de 2009, o Vasco da Gama. Estamos com imagens do túnel que dá acesso ao gramado no Maracanã. Ali o Jefferson, hein, que está voltando ao time depois de um bom tempo, vai ficar no banco. Vamos ouvir aí o que os jogadores do Vasco vão dizer. Vamos agora captar o áudio, vamos lá. Quem está falando ali é o Ramon, número 33. Muito bem, falou também ali o Carlos Alberto, hein? Capitão vascaíno já declarou que vive um caso de amor com o Vasco, embora tenha sido revelado pelo Fluminense. Carlos Alberto declarou: sou vascaíno e quero ficar aqui o máximo de tempo possível. Vamos acompanhar a recepção da torcida vascaína aos campeões brasileiros da Série B de 2009. O Vasco que está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Um dos times mais importantes do nosso futebol. Voltando ao seu lugar de origem, a primeira divisão. E essa relação entre torcida e jogadores foi muito forte durante todo o campeonato brasileiro da Série B. Veja aí que festa bonita faz o torcedor do Vasco. Vamos ouvir, vamos acompanhar as imagens. Torcida do Vasco que deu um verdadeiro show, né? Enchendo o Maracanã, enchendo o São Januário, acompanhando o time por todo o Brasil. Vasco que tem aí uma das maiores torcidas do país. E essa camisa nova, né, que foi lançada para comemorar a volta à primeira divisão, em poucos dias vendeu mais de 40 mil unidades, hein? Mais de 40 mil camisas foram vendidas. O torcedor do Vasco gostou desse novo modelo, um modelo diferente. Nós vamos aproveitar e vamos confirmar as escalações. O Carlos Ferreira está ali perto de um campeão brasileiro da Série B. Diga aí, Carlos. Exatamente, estou aqui com o lateral esquerdo, Ramon. Ramon, o mais difícil hoje vai ser passar esses 90 minutos para levantar a taça, já que essa é a grande expectativa. Com certeza, né? O mais esperado é isso. Mas antes disso a gente tem um jogo importantíssimo. Claro que pra gente já não vale mais nada em questão de campeonato. Mas o que está em campo é nossa dignidade, nosso respeito como homem e como profissional. Então a gente tem que jogar assim. Em nenhum momento foi passado. A gente transmitiu que seria um jogo fácil. A gente sabe da dificuldade, sabe que a Ponteira precisa do resultado. E claro, logicamente, estamos aqui para dificultar e vamos ganhar um jogo. Não há festa com derrota. Então estamos aí para isso. Obrigado, Ramon. João. Vamos então para as escalações de Vasco da Gama e Portuguesa. Para você curtindo no Sport TV em todo o Brasil e no Rio de Janeiro no PFC. Time do técnico Dorival Júnior com algumas mudanças hoje. Vasco da Gama escalado, definido. Tem o goleiro Thiago, número 50, Fagner, 23, Jean, 3, Dedé, 26, Ramon, 33, Amaral, 5, Newton, 6, Fumagalli, 8, Carlos Alberto, 19, Adriano, 39 e Elton, artilheiro da Série B ao lado do Rafael Coelho do Figueirense com a 9. Dorival terá no banco de reservas o goleiro Sestaro, o Rafael Morisco, o Souza, o Alain, o Aloísio, o Felipe Coutinho e o Jefferson, que volta aí depois de um bom tempo. Agora a escalação da Lusa, do Canindé, a Portuguesa. Técnico Wagner Benazzi manda a campo. Goleiro Muriel, Rafael Silva, número 2.
Preto Costa 4, Thiago Gomes 3, Fabrício 6. Igor 5, ex-jogador do Vasco. Marco Antônio 8, Preto 10, Felipe Gabriel, número 11. Everton, número 7, Zé Carlos 9. No banco de reservas da Portuguesa, o goleiro Fábio, você está vendo aí. Jaime, Marco Aurélio, Henrique, Jefferson, Piraju e Ronaldo. Arbitragem, Arilson Bispo da Anunciação da Bahia, Catiúcia Maier-Berger do Espírito Santo e Adson Márcio Lopes Leal da Bahia. Vamos então para o início do jogo. Árbitro vai autorizar o início da partida, o Arilson Bispo da Anunciação da Bahia. Bola rolando, começa o jogo no Maracanã. Vamos juntos acompanhar Vasco da Gama e Portuguesa. Clássico luso-brasileiro, penúltima rodada da Série B do campeonato. João. Pois não. Tivemos minuto de silêncio, homenagem póstuma a Luiz Fernando Borges, torcedor do Vasco. Formação do Carlos Ferreira. Olha aí, já tem outro gol na rodada. O América do Rio Grande do Norte faz 1-0 no Ipatinga, julho 3º, hein? É um jogo envolvendo dois times que buscam fugir do rebaixamento. E o América está conseguindo isso agora. Está indo para 45 pontos. Aqui o time do Vasco tentava chegar no ataque. Será um sábado realmente de muitos gols, de muita emoção. Pode garantir classificação do Ceará. Pode definir aí mais um time rebaixado. Campinense e ABC já desceram. Aqui houve uma falta do Rafael Silva em cima do Ramon, lateral esquerdo vascaíno. Você está vendo exatamente o lance, né? Ele usou ali o braço e empurrou o Ramon. Trabalha o time do Vasco ali no campo defensivo. O goleiro Thiago é um dos que tem a oportunidade de jogar, né? Até porque o Fernando Praz foi um dos destaques do Vasco na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Ramon tentou o toque mais à frente. Preto Costa teve tranquilidade ali para driblar o Ramon. Tocou na direita para o Rafael Silva. Aí o Igor, time do Vasco com o Elton mostrando muita vontade. Adriano perdeu na dividida. Igor já tocou. Everton não conseguiu dominar. O Vasco entra com muita vontade. Quer dar uma vitória para sua torcida. Ramon fez o cruzamento, saiu do gol. Muriel e defendeu. E a responsabilidade do Vasco é grande, né, João? Você falou ainda há pouco da derrota do Ipatinga. O Ipatinga é o próximo adversário do Vasco. Vai estar brigando contra rebaixamento ainda na próxima rodada. Independente de usar um ou outro jogador ainda como teste, de dar aproveitamento técnico para alguns jogadores que não tiveram muita oportunidade no Vasco, a dignidade desportiva está acima de tudo. E é o que o Vasco faz em campo. Fora honrar a camisa, buscar a glória, quem sabe, do próprio Elton, que busca a artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro. Há conquistas pessoais, mas acima de tudo a desportividade. Sem dúvida. Elton junto com o Rafael Coelho do Figueirense, 17 gols cada um. Subiu ali na defesa o Amaral. Ficou caído. Foi o Dedé, né? Chegou com muita vontade. O Dedé jogou muito pouco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Fez um bom campeonato carioca pelo Vasco da Gama. Você viu como ele subiu ali, numa imagem mais fechada, né? Empurrou o Felipe Gabriel. Ele jogou pelo Volta Redonda, né? O campeonato carioca, está fazendo a sua 4ª partida pela Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vasco. João. Diga. E o Amaral está em campo hoje porque o Souza foi poupado. A justificativa do técnico Dorival Júnior foi a maratona de jogos que o Meia enfrentou quando defendeu o Brasil no Campeonato Mundial Sub-20. E foi uma grata revelação, né, do time do Vasco nessa temporada. O Souza, que exatamente por jogar um bom futebol, foi lá para o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira e foi vice-campeão. Aí na bola o Fagner. E tem pênalti a favor do Bahia lá em Salvador, hein? Já já a gente informa. Bahia e Guarani estão jogando. Aqui Fagner na bola. Ele pode tentar direto. É de muito longe. Vamos ver o que ele vai fazer. Saiu toda a defesa da Portuguesa. O Muriel foi na bola. E a linha de impedimento foi bem feita ali pela Portuguesa. O bandeira lá do outro lado, o Adson Márcio Lopes Leal, sinalizava o impedimento. Aí o Elton, hein? É um dos jogadores mais valorizados aí nesse título, nessa caminhada da Série B do Vasco da Gama, hein, Carlos Ferreira?
O Elton sendo muito cotado aí no mercado do futebol, né? Exatamente, João. Propostas do Shakhtar da Ucrânia, também interesse do futebol português. E o jogador já deixou claro que tem o sonho de atuar na Europa. E fazendo tantos gols, a permanência dele fica difícil no Vasco. O Rodrigo Caetano, diretor executivo, elegeu o caso do Elton como o mais difícil realmente de fazer a manutenção. O 50% dos direitos dele pertence ao São Caetano. O Vasco tem a opção de compra, mas a diretoria vascaína alega que é muito difícil realmente. O Vasco teria que desembolsar aí pelo menos 3 milhões de reais para ficar com o jogador. Muito bem, estamos falando do Elton, né? Baiano, de Feira de Santana. Ele ficou reclamando ali da marcação do árbitro. A posse de bola é da Portuguesa. É um jogador importante, mas está fora das possibilidades de momento do Vasco. Mais que isso, é uma oportunidade até de o Vasco ganhar algum dinheiro, ajudar a dar giro no próprio elenco, premiação de final de ano, problema com funcionários como o Vasco está tendo que demitir funcionários, tendo que reestruturar administrativamente o clube. Tem muita coisa para o Vasco fazer, é difícil manter o Elton. Torcedor do Vasco na expectativa aí de nomes, de reforços para 2010, permanência do Dorival Júnior. Vamos à informação. Com relação a essa demissão de funcionários, comentada agora pelo Carlos Eduardo Lino, o Vasco essa semana, buscando enxugar o seu quadro de funcionários, demitiu 83 empregados. E a promessa é de que essa folha, essa lista de demissões, chegue na semana que vem a 120 funcionários. Muito bem. O Vasco realmente tem uma situação financeira difícil que precisa ser aí equacionada. Do jeito que está agora, os 4 do acesso já estão definidos, e outra definição do jeito que as coisas estão agora é o rebaixamento do Fortaleza. Vasco da Gama 77, Ceará 67, Guarani 66, Atlético Goianiense 63. Furou ali o Newton. Bola chega lá pelo lado esquerdo. Vem o Fabrício, mandou pro gol. E o Thiago fez a defesa, confirmando aqui que o Atlético Goianiense está indo para 65 pontos, hein? Figueirense está empatando. Figueirense está indo para 61. 4 pontos de diferença, faltam apenas 3 pontos em disputa depois dessa rodada. Ou seja, do jeito que está neste momento, o Atlético Goianiense está subindo. O Figueirense precisa vencer de qualquer maneira lá o Duque de Caxias, para manter uma esperança aí de chegar na última rodada com chance de chegar à primeira divisão. Tá caído o Newton está caído, né? Caído o Newton, você vê aí o Wagner Benazzi pensativo, o Dorival Júnior agitado, e o Newton está sentindo muito, hein? Vamos dar uma olhada no G4, a zona que todos querem estar, né? Para subir, para chegar à elite do futebol brasileiro. O Vasco da Gama já é campeão, 77 pontos, já voltou há 2 semanas. O Ceará 67, está confirmando a subida. Guarani 66 também. E Atlético Goianiense 65. Neste momento, este é o grupo que sobe para a primeira divisão. Mudança aí poderemos ter em caso aí de derrota do Atlético Goianiense, vitória do Figueirense. Mas nesse momento o Atlético Goianiense vence o Juventude em Caxias do Sul. E aí o lance em que o Newton se machucou numa dividida com o número 10, que é o preto. Aqui o Amaral. Wagner. Dedé. 0-0 Vasco da Gama e Portuguesa, Maracanã. Torcedor do Vasco veio ao Maracanã para comemorar, para acompanhar o time dando a volta olímpica, levantando a taça, recebendo as medalhas. Mas é claro que era uma vitória. O torcedor sempre exige uma vitória do seu time. Carlos Alberto toca na frente, boa bola, Fumagalli. Elton entrou na área, bateu cruzado, a bola tocou no zagueiro. Bateu no Thiago Gomes e foi pela linha de fundo. Olha lá a jogada do Fumagalli tocando para o Elton. Ele buscava um cruzamento. E aí depois ficou se lamentando o artilheiro vascaíno. O Zé Carlos e o Adriano levaram a pior. O Zé Carlos continua caído aqui no gramado do Maracanã. E o Zé Carlos, pelo puxão, deve tomar cartão amarelo. Olha aí o cartãozinho, ó. Aliás, imagem interessante no detalhezinho, né? Porque muita gente só vê o cartão de longe. Ali a gente vê, né? Os números, os jogadores, o espaço que o árbitro faz as suas anotações. É o famoso cartão amarelo. Cartão amarelo e cartão vermelho que foram introduzidos no futebol na Copa do Mundo do México em 1970. De grande lembrança para todos nós brasileiros. Que maravilha. Como é bom falar da Copa de 70, né? Ele não enjoa.
Aliás, nesta semana, na quinta-feira, 40 anos do 1000º gol do rei do futebol Pelé aqui no Maracanã contra o Vasco da Gama. Gol à esquerda. Gol que Muriel está defendendo nesse momento. Ali estava Andrada. Como disse Valdir Amaral, grande narrador de rádio, o arqueiro do rei. E Pelé fez ali o 1000º gol. 40 anos essa semana do 1000º gol do rei. Aí com a bola o Rafael Silva levou para cima, bateu pro gol e a bola foi para fora. Deixa eu dar uma passada aqui nos resultados. Ceará 1, Ponte Preta 0. Brasiliense 1, Bragantino 0. América 1, Ipatinga 0. Bahia 1, Guarani 0. Aqui no Maracanã 0-0. O Atlético Goianiense está vencendo o Juventude por 1-0. Figueirense do Caxias 0-0. Paraná 2, Vila Nova 1. Fortaleza e São Caetano 0-0. O Fortaleza está caindo, hein? Marco Antônio tocou para o Everton. Ramon foi driblado. Marco Antônio. Deu para ouvir ali o Dorival gritando, chamando pelo Fumagalli. Marco Antônio mais uma vez. Aí o goleiro Thiago, né? Quem está falando é o Thiago. Marco Antônio girou bonito, mas chutou feio. Lindo início de jogada e a conclusão não foi legal. Olha aí, vale a pena ver de novo esse ponto. Essa parte foi bacana. Aí, Sport TV e PFC, Brasileirão 2009. Igor. Toca a bola um pouco mais atrás. Everton. Perdão, Marco Antônio tocou para o Fabrício. O preto está abrindo lá do lado esquerdo. Aí o Marco Antônio vai arriscar, hein? Mandou de longe, deu trabalho para o Thiago. É escanteio para a Portuguesa. O Thiago fica balançando a cabeça. Deram um espaço ali para o Marco Antônio. Ele bateu com o pé direito. O goleiro Thiago conversa ali com a defesa, conversa com o Amaral. Olha aí a bola cruzada na área e o Thiago defendendo. Confirmando aqui, ó. Vasco da Gama 77, Guarani 66, Atlético Goianiense 65, Ceará 65. Mesmo com o empate, o Ceará continua confirmando o acesso à primeira divisão, porque o Figueirense está empatando lá com o Duque de Caxias. 0-0. Igor partiu para cima, tocou no meio, Zé Carlos. Chega duro ali o Dedé. Marco Antônio já bateu de primeira do lado esquerdo. Fabrício no meio, Everton. Ele ajeita. Felipe Gabriel está bem aberto lá na ponta. Amaral está parado na frente dele. Felipe Gabriel rolou para trás. Marco Antônio pode arriscar de novo. Ele já tentou um chute agora há pouco. Aí o Zé Carlos ganhou. Tocou na frente. Everton bateu. Thiago, boa defesa. Foi lá embaixo buscar no canto o goleiro vascaíno. Veja de novo. Defesa importante, hein? Defesa difícil. Aí o Igor. Marco Antônio de calcanhar. Zé Carlos bateu na frente, tocou muito forte. Felipe Gabriel conseguiu chegar. Tentou cruzar, a bola bateu no zagueiro do Vasco. Sobrou para o Thiago. Foi tocado ali pelo Zé Carlos. Foi falta no goleiro do Vasco. Há quanto tempo que o Thiago não participava de uma partida, hein, Carlos Ferreira? Eu me lembro que o Fernando Praz, logo no início da Série B do Campeonato Brasileiro, já na primeira rodada contra o Brasiliense em São Januário, o Fernando Praz assumiu e não saiu mais do gol, né? Exatamente, desde maio, primeiro jogo contra o Brasiliense, dia 9 de maio, o Thiago foi operado no joelho. O Thiago foi avisado, né, de que não participaria daquela partida 3 horas antes do jogo. Carlos Alberto tentou a tabelinha. Tá voltando, portanto, hoje aí desde maio, né? Portanto, 6 meses depois o goleiro Thiago. Aqui o Everton. Zé Carlos. Já no intervalo nós vamos trazer gols para você dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Muitas informações. É a penúltima rodada que vai decidindo muita coisa na Série B do Brasileirão. Felipe Gabriel levou no fundo, cruzou, mandou para a área. Dedé tirou do jeito que deu. Sobrou a bola para o Marco Antônio quando apita o árbitro exatamente aos 45 minutos do primeiro tempo. E o torcedor está vaiando no Maracanã.
torcedor do Vasco não está gostando da atuação do time, que já é campeão brasileiro da Série B e já voltou para a primeira divisão. No gramado, Carlos Ferreira, Sérgio Lobo. Aqui o atacante Elton. Elton, poucas oportunidades, poucas chances de gol nesse primeiro tempo. Verdade, né? Um jogo muito difícil ali, até de trocar passes, né? Nosso time não está conseguindo dar 4, 5 passes ali certos seguidos, né? É complicado. Vamos procurar conversar agora no intervalo aí, ouvir o que o professor tem para falar, para podermos fazer melhor no segundo tempo. Obrigado, Sérgio Lobo. Igor, primeiro tempo da equipe, em termos de número de chute a gol, muito mais que o Vasco. Nesse último agora foi o 9º da equipe no primeiro tempo. Na verdade, as duas equipes estão sentindo o calor, tá forte. Acho que a gente trabalhou um pouquinho mais a bola que o Vasco e chegou a essas conclusões ali de média e longa distância. Teve uma chance com o Zé ali, se ele capricha um pouco no passe, deixava outro companheiro na cara do gol. Então a gente precisa trabalhar um pouco mais a bola e acertar esse último passe para quem sabe sair com o gol. João Guilherme. João, Muito aqui obrigado. o Carlos Alberto Diga, ainda, Carlos João. Ferreira. Carlos Alberto, o Vasco um pouco mais cadenciado hoje. Cara, acho que pro jogo de hoje cabe isso, né? Não por a gente já ter conquistado o objetivo, mas sim pelo calor também que faz. E eles estão dificultando as coisas, tá um jogo mais de paciência. E a gente tem que aproveitar isso e na hora que tiver a bola ser um pouco mais agudo. Obrigado, João. Valeu, obrigado Carlos Ferreira, também Sérgio Lobo. Nós voltamos já já aqui direto do Maracanã. O Roberto foi jogar no Barcelona, né? Em 1979. É o maior ídolo da história do Vasco. E o Vasco tem esse privilégio. O seu maior ídolo é o seu presidente. E os torcedores sempre relembrando aí momentos de Roberto Dinamite, o presidente hoje do Vasco da Gama. E foi um grande artilheiro. Olha o Papai Noel, já trouxe o presente para a torcida do Vasco. O título da Série B. Papai Noel está na faixa ali, está com a faixa, já trouxe o acesso para a primeira divisão. Agora, olha só, Fortaleza faz 1-0 lá, hein? Fortaleza mantém aí uma pequena esperança. E as torcedoras do Vasco não param de sorrir aqui no Maracanã. A bela torcida vascaína marcando presença e a bola rolando. Começa o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo no Maracanã. Vasco e Portuguesa jogando e você acompanhando com a gente aqui no Sport TV e no PFC, no estado do Rio de Janeiro. João. Pois não. Mudou a equipe do Vasco da Gama, saiu o camisa 8 Fumagalli para a entrada do 35 Alain. O técnico Dorival Júnior disse no intervalo que o time precisa entrar em campo. Até agora, para ele, o Vasco não jogou. Muito bem, discurso duro aí do técnico Dorival Júnior. Fumagalli sai, entra o Alain. Também foi uma boa revelação do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Portuguesa, João, sem alteração para esse segundo tempo. E o Wagner Benazzi quer que ofensivamente a equipe mantenha a postura que teve no primeiro tempo. Ok, tá aí a informação passada pelo Sérgio Lobo, também pelo Carlos Ferreira, os nossos repórteres aqui no Maracanã. Falta lá na saída de jogo, falta cometida pelo Adriano, que está empatando com o Duque de Caxias em Florianópolis, 0-0. Fagner no meio, boa bola, Alain, vem o Vasco, olha o Elton, chega a defesa da Portuguesa. Elton tem a motivação especial aí de ser o artilheiro da Série B do Brasileirão. Felipe Gabriel numa trombada duríssima aqui no meio-campo. Mais uma vez, 3 jogadores caem. O Dedé, o Zé Carlos e o Felipe Gabriel. Parece replay do lance do primeiro tempo. E o Dedé que entrou com uma vontade, com uma disposição. Olha isso aí. E ele pegou o Felipe Gabriel e depois veio com tudo para pegar o Zé Carlos também. Dedé é o demolidor. E o Felipe Gabriel, que sempre teve aí uma compleição física, né? Não das maiores, né? Um jogador franzino. E o Dedé querendo mostrar serviço, chegou fazendo um estrago ali. E passou barato para ele, porque ele fez uma falta para cartão amarelo, fez outra falta para cartão amarelo. Em 2 lances ele conseguiu fazer um estrago imenso. É verdade, aí está o Dedé. E aí a falta, o torcedor do Vasco canta, incentiva. Tá chegando a hora da festa do Vasco no Maracanã, da entrega da taça, da volta olímpica. O Dedé tá lá na área. Falta cobrada, a bola passa por todo mundo e vai pela linha de fundo.
Houve desvio. Bateu o Fagner. Essa bola não tocou em ninguém, hein? Mas o árbitro interpretou que houve um desvio. E aí os jogadores reservas do Vasco. Ali o Aloísio, né? Que o torcedor tinha uma esperança de uma participação maior do Aloísio. Até pela história dele no futebol, né? Campeão mundial com São Paulo, foi muito bem no Atlético Paranaense. Mas ele acabou não tendo uma participação do jeito que a torcida vascaína esperava. Daqui a pouco teremos a entrega do troféu para o Vasco, campeão brasileiro da Série B. O troféu já estava exposto, né, antes do jogo aqui no gramado do Maracanã. As medalhas também. Bonito troféu, bonitas medalhas. João. Que os vascaínos vão receber aqui. Pois não. Renda para Vasco da Gama e Portuguesa, R$ 261.459. Público pagante, 26.029 espectadores. Público presente aqui no Maracanã, 27.319. Dentro do que a torcida, a diretoria do Vasco esperava pela venda antecipada de ingressos. Que acaba de viver um momento muito engraçado, né? O Dorival Júnior fez sinal para alguém e a torcida aplaudiu. Aí não era para aquele. Aí o torcedor vaiou. Aí o Dorival Júnior percebeu, chamou de novo. O Carlos Ferreira pode descrever pra gente. Quem vem aí, Carlos Ferreira? Vem aí o Felipe Coutinho e também o Aloísio. O que aconteceu foi o seguinte, o torcedor do Vasco já estava gritando o nome do Felipe Coutinho. E aí o Dorival chamou. E aí ficou aquela indecisão. O garoto correu, aí parou, correu de novo. O torcedor também ficou indeciso. Aí começou a vaiar porque achou que o Dorival não ia colocar o Felipe Coutinho. E depois fez festa porque o Dorival confirmou a entrada do garoto. Muito bem, Felipe Coutinho vem aí. E a festa é vascaína no Maracanã. É o som da torcida, é o som da torcida campeã brasileira da Série B. O Vasco da Gama está de volta à primeira divisão. É um reforço para a primeira divisão, né? O Vasco é um dos times mais importantes do nosso futebol. O que o torcedor do Vasco quer mesmo é uma vitória no último jogo do time no Rio de Janeiro esse ano. O ano do resgate, o ano da volta. E houve a volta e houve a falta também nesse lance em cima do Carlos Alberto. Vem aí o Aloísio. O torcedor pede a cobrança da falta agora do goleiro Thiago. E ele está chegando aí. E ele vem bater. O Thiago ficou conhecido como um dos discípulos do Rogério Ceni, que já fez alguns gols de falta, né? Inclusive jogando pelo Vasco já fez gol de falta, gol de pênalti. E tem gol do Ceará, né? Ceará vira o jogo para cima da Ponte Preta. Ceará 2, Ponte Preta 1. Ceará confirmadíssimo na primeira divisão. Ceará, inclusive, nesse momento com a vitória, passa a ser o vice-líder da Série B. 67 pontos. Já pensou? O Vasco já ganhou o título, já voltou para a primeira divisão. No jogo da festa, um gol de goleiro. É muita emoção para o torcedor vascaíno. É falta para o Vasco. Thiago bateu, a bola desviou na barreira, escanteio. E o Muriel, o goleiro, fica sempre naquela situação. Pô, vou levar gol de um outro goleiro, né? O goleiro considera uma derrota. Maior ainda levar um gol de um outro goleiro. E o Thiago sai lamentando, né? A torcida canta o nome dele, dá uma força. O Thiago não jogava 6 meses. E o artilheiro da Série B está saindo de campo, o Elton. Exatamente, João. Ele sai para a entrada do Adriano, camisa 21. E a outra alteração será a saída do atacante. Vamos corrigir, perdão. Sai o Elton, camisa 9, para a entrada do Aloísio, 21. E a outra alteração é a saída do camisa 39, Adriano, para a entrada do 30, Felipe Coutinho. Muito bem, garoto Felipe Coutinho já negociado com o Inter de Milão. Vai no meio do ano que vem embora, né? É uma joia aí do futebol brasileiro. O torcedor aplaude a saída, a entrada dos jogadores. Escanteio batido pelo Fagner. Olha a cabeçada para baixo. A bola foi para fora. Subiu forte ali o Dedé e mandou essa bola pela linha de fundo. Sport TV, EPFC na Série B do Campeonato Brasileiro.
Olha aí o Felipe Gabriel. Cruzou, ajeitou de cabeça, deu um presente. O Zé Carlos para o Felipe Coutinho, mas a Portuguesa recupera a bola. Vem o Igor, dominou na ponta esquerda. Felipe Gabriel entrou na área, passou no meio de dois, bateu, é gol. Gol da Portuguesa. Felipe Gabriel, um belo gol, faz a festa, vibra a torcida da Lusa no Maracanã. E em todo o Brasil vibrando o torcedor da Portuguesa. Felipe Gabriel, a Portuguesa, sai na frente no Maracanã. E foi um belo gol, hein? Veja a velocidade dele passando no meio do Amaral e do Alain. E batendo bonito com o pé direito. Portuguesa 1, Vasco 0. Lino. Colhendo, João, o merecimento do primeiro tempo, porque o momento do jogo era do Vasco. O Vasco criava oportunidades, tinha empolgação da torcida, o torcedor do Vasco percebia o momento, resolveu empurrar o time também, o Vasco estava no campo da Portuguesa. Aí o Felipe Gabriel fez essa belíssima jogada individual, botou para a rede. Adianta pouquíssimo ou nada para a Portuguesa, de qualquer maneira. Está aí a justiça do primeiro tempo, João. É verdade, ele fez o gol e foi embora, né, o Sérgio Lobo? Tá saindo o Felipe Gabriel logo após o seu 10º gol na Série B, entrando o Piraju, número 17, Piraju, que tem esse nome exatamente porque ele é da cidade paulista de Piraju, João Guilherme. Muito bem. E o torcedor do Vasco tá cantando aqui, é campeão, é campeão. O torcedor tá curtindo a festa, mas a Portuguesa vai vencendo o jogo. E olha o Vasco. Felipe Coutinho, um chapéu lindo. Torcedor reclamou ali na área que ele foi deslocado, teria sido pênalti. Olha a habilidade do menino, hein? Igor no lance. Foi pênalti, Carlos Eduardo Lino? Não, não foi não. Foi bonita a jogada dele, o chapéu, mas não foi pênalti não. Ele tem apenas 17 anos, esteve no Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. É um jogador de muito futuro. Aí o Newton passou. Cruzamento, bola muito forte. Aloysio puxou e cometeu a falta. Sport TV e PFC Brasileirão 2009. E logo depois do jogão da primeira divisão tem o troca de passes. Rapaz, o Fagner deu uma entortada no preto que ficou caído no gramado. O lance seguiu, Aloysio abriu na direita. O Fagner levou a falta, o árbitro deu vantagem. Alain. Bom drible. Ganhou a jogada. Ia cruzar. Girou bonito. Opa, deu uma ali de malabarista o Alain. Quis fazer uma jogada de futsal. Se o Vasco não tivesse subido ainda e não tivesse conquistado o título da Série B, ele não faria essa jogada. Estamos juntos acompanhando a penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que está definindo muita coisa. O acesso, quase todos os times rebaixados. Carlos Alberto ganhou. Deixou de lado para o Dedé. Dedé errou o passe. Dedé que já fez faltas aqui, derrubou jogadores seguidamente no lance. Aí o Aloysio ganhou o apelido de Carlos Eduardo Lino de Dedé o Demolidor, o zagueiro do Vasco. Não está aproveitando a oportunidade não. Para alguns jogadores é oportunidade. Ele não está aproveitando. E na sequência aqui uma falta. Olha o Dedé. O Dedé de novo se estranhando com o Zé Carlos. Aí o Zé Carlos empurrou. Os dois têm amarelo, João. Pois é, vamos ver o que o árbitro vai fazer aí. O Arilson Bispo da Anunciação. Dedé cometeu mais uma falta e o Zé Carlos se irritou com ele. Por outro ângulo a falta. E o Alain também chegou para dar uma forcinha. O Carlos Alberto, com 24 anos, já é um jogador que tem um currículo de respeito, hein? Foi campeão brasileiro, foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, campeão mundial. E o Vasco chega, Aloysio tabelando com o Ramon, caiu na área. E o árbitro está apontando apenas tiro de meta. E o Ramon está reclamando. Como eu dizia, Carlos Alberto, com apenas 24 anos, já tem título de campeão brasileiro, campeão da Liga dos Campeões da Europa, campeão mundial de clubes. O torcedor do Vasco vai contando os segundos para mais uma vez comemorar no Maracanã. Um público de 26.029 pagantes, 27.349 presentes.
Uma renda de R$ 261.459. Pouco mais de um minuto para terminar o jogo. O último jogo do Vasco neste ano no Rio de Janeiro. A Portuguesa lutou bravamente, mas vai permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco busca chegar a um golzinho no final. Aloísio. Chega firme ali na marcação o Piraju. O Vasco só volta a jogar aqui no Maracanã, João, em 2010. Terceira rodada do Campeonato Carioca, clássico contra o Botafogo. Pois é, a despedida do torcedor do Vasco no ano do resgate, no ano da volta do Vasco para a primeira divisão. Esse jogo de hoje no Maracanã, o jogo da faixa, o jogo da festa do título, da entrega do troféu. Ganha o escanteio o Vasco. Aí o goleiro Muriel da Portuguesa. Já já vamos ter uma grande festa no Maracanã. Fato consumado, Vasco de volta, Vasco campeão brasileiro. Vai receber o tão desejado troféu. Fagner cruza na área, subiu o Dedé. A descida da Portuguesa e o jogo acabou no Maracanã. Fim de jogo no Maracanã, o Vasco da Gama perde para a Portuguesa por 1-0, mas o som da torcida é esse, o grito é esse. Resposta imediata aí dos torcedores do Vasco. Terminou o jogo, vitória da Portuguesa, mas o torcedor grita: é campeão, é campeão. O que está acontecendo por aí, Carlos Ferreira? Olha, João, está acontecendo aqui o seguinte: outros jogadores do elenco do Vasco não estão sendo, não está sendo proibida a entrada deles aqui para poder fazer a comemoração no campo. É isso que está acontecendo, Dorival? É isso, nós já sabemos o dedo de quem está atrás disso aí. Durante a semana já foi trabalhado, isso aí estava autorizado a entrada de jogadores. É uma vergonha, jogadores que atuaram o campeonato todo não podem estar aqui hoje comemorando e recebendo aí a sua medalha, comemorando, recebendo o troféu juntamente com todo o grupo. Isso daí é vergonhoso. Só que mesmo que está acontecendo isso, nós sabemos por quê. Bom, Guilherme. Muito bem. Deixou no ar aí o técnico Dorival Júnior, né? Não disse o porquê, mas ele disse que sabe o porquê isso está acontecendo. Uma pena. Todos os jogadores do Vasco do elenco não poderão receber medalhas. Só aqueles que estão no campo relacionados para o jogo é que poderão receber medalhas. Ali o troféu, o palco montado aqui atrás de um dos gols do Maracanã. As moças estão ali cercando o troféu, a imprensa toda posicionada. Já já o Carlos Alberto estará ali levantando o troféu com os jogadores do Vasco. A torcida está concentrada ali atrás. Esse palco foi montado no gol, atrás do gol à direita, aqui das cabines do Maracanã. O Carlos Alberto, 24 anos, se declarou essa semana vascaíno, disse que está vivendo um grande amor com a torcida do Vasco. Ele falou que esse título foi o mais importante para ele em termos morais na carreira, é um título muito especial. E o Vasco é o campeão, é o que o telão do Maracanã mostra. O sentimento nos trouxe de volta. Carlos Alberto declarou, Carlos Eduardo Lino, que apesar de todos os títulos que tem na carreira, este que você viu ali, campeão brasileiro da Série B, é o que tem a maior importância moral pelo resgate do Vasco da Gama. Ele valorizou muito esse título, Lino. E o torcedor na arquibancada sabe a importância. Olha o presidente aí, Roberto Dinamite, ó. O presidente Roberto Dinamite está contrariado com a situação que aconteceu. Carlos Ferreira e Sérgio Lobo, os nossos repórteres, estão pertinho ali do presidente do Vasco. Vamos lá. Só um pouquinho aqui, tentar ouvir o Roberto Dinamite. Chateado com essa situação aí dos jogadores não poderem entrar? Eles falam que é o regulamento. Agora, eu quero ver se esse regulamento vai prevalecer para todo mundo, entendeu? Os jogadores que estão querendo subir são jogadores que participaram de toda a competição. Seria o normal, né? A gente está aqui, a gente quer paz, a gente quer mais do que tudo respeito às pessoas, à instituição, principalmente ao clube e ao torcedor do modo geral. O Vasco não é clube de baderna, o Vasco vai respeitar isso. Agora, que fique registrado que se amanhã qualquer outro clube chegar a invadir, como já invadiram outras vezes, acontecer, vai ser ruim, porque aí as pessoas não querem a coisa boa para o futebol. João Guilherme. Muito chateado o presidente Roberto Dinamite com essa situação realmente, que é uma situação errada
Os jogadores do Vasco que não estão relacionados e que participaram da campanha estão ali no túnel e não estão tendo acesso ao gramado do Maracanã. Ô, João. Oi. Eu tô aqui com o vice-futebol, José Hamilton Mandarino, que estava do lado do presidente Roberto Dinamite. E não tá vendo bom senso, né, Mandarino? Um mínimo de bom senso. Meia dúzia de jogadores querendo assistir à entrega das medalhas, não só isso. Isso aí é um absurdo. Então o delegado truculentamente diz, não pode entrar, enfim, um absurdo total. Jogadores que participaram da campanha, estavam concentrados com o grupo. E que assistiram o jogo e que estão aqui presentes. Aí então, tá criado um impasse aqui, João Guilherme, junto aqui do túnel central, com a festa pronta para começar lá atrás do gol. Muito bem, e os outros jogadores do Vasco não se encaminham lá para o palco, né? Onde você vê aí as meninas, o troféu do Campeonato Brasileiro da Série B, exatamente por isso, esperando uma definição dessa situação. Vamos ao chamado do Sérgio Lobo, o Carlos Ferreira e o Sérgio Lobo no gramado. É porque tá o Virgílio Elísio, que é o diretor técnico das competições da CBF, está tentando um contato aqui com o presidente, uma autorização maior aqui de alguém da Sudeste para essa permissão. E está aqui com o telefone do lado aqui do Roberto. Outra palavra aqui do Roberto. Querem estar aqui dentro do campo para saudar com a torcida do Vasco, cara. Não tem torcida nenhuma, só tem a torcida do Vasco aqui. Não tem nada de anormal, entendeu? Eu acho que o certo seria isso. Os jogadores estão ali, ó. Só os atletas, não tem família, não tem nada. Só os atletas que jogaram todas as partidas querem estar dentro desse processo dali de comemoração. É um negócio de respeito. O Vasco não é clube de bagunça, o Vasco não faz bagunça. Agora, tem que ser olhado com mais carinho, entendeu? Com mais respeito. Eu espero que possamos sensibilizar, porque senão a gente vai ter que usar o mesmo critério para todos, entendeu? Falar que para uns pode, para outros não, tá viu. E o Virgílio Elísio está tentando resolver aqui, tá no celular. Olha, pediu agora para o Roberto aguardar um pouquinho que os jogadores vão entrar, disse o Virgílio Elísio ao presidente do Vasco. Muito bem, uma situação extremamente desnecessária. E a nossa imagem bem aberta aqui pode mostrar no gramado do Maracanã que tem muita gente ali que está trabalhando, por sinal a maioria está trabalhando, mas tem muita gente que não deveria estar no gramado do Maracanã. Liberou? Liberou. Virgílio Elísio fez sinal de ok aqui para o presidente Roberto Dinamite. Presidente, liberou até então. Enfim. O delegado do jogo tem poder para dar ou não faz? O Virgílio também não faz. A CBF, ela entende que sim, ela pediu aí o delegado que comunicou o presidente da federação. Eu acho que vai acontecer, o pessoal vai entrar aí. Tá aí, João, confirmado. Muito bem. Só resta aparecer o Alex Teixeira ali, ó. Foi o ano que o Alex Teixeira se firmou, né? Deixou aí de ser uma promessa para se tornar um jogador importante no time principal do Vasco. Foi decisivo em muitas partidas do Vasco na Série B, esteve lá no Mundial Sub-20. Alex Teixeira tá rindo ali, ó. Alex Teixeira tem que participar da festa do título. Alex Teixeira ajudou muito o Vasco a subir na primeira divisão. Diga. E o Carlos Alberto, meio-campo do Vasco, meio atacante, passou por mim há pouco, falou assim: até em Copa do Mundo, quando um time é campeão do mundo, libera-se os jogadores que participaram da conquista, que não estão ali no jogo, para poder comemorar. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Todos os jogadores ali, a maioria jogou até pouco tempo e são titulares. O goleiro Fernando Praça ali, o Alex Teixeira, enfim. Mas vai liberar, hein? Muito bem, Alex Teixeira está aí preso no túnel que dá acesso ao campo do Maracanã, que está fechado. E os jogadores estão esperando a entrada dos companheiros. Já há bastante tempo, hein? Nós temos 7h15 da noite, horário de Brasília. Abriu o portão. Alex Teixeira, Rodrigo Pimpão. Jogadores do Vasco estão subindo. Finalmente, resolvido o impasse. Jogadores do Vasco chegando. O Paulinho também passando por ali. O Magno. Jogadores vascaínos subindo para receber já as medalhas, para participar da festa. Ainda bem, olha o Fernando Praz ali. Goleiro titular praticamente toda a campanha, subindo com o filhinho. O Hernani. O Fernando. Todos jogadores fundamentais. Carlos Germano, goleiro campeoníssimo da história do Vasco, hoje treinador de goleiros. Ô, João. Oi. Já passou por essa situação, Fernando, zagueiro do Vasco? Não, parece que o jogo é lá na Casa da Portuguesa, né? Parece nem que é no Maracanã o jogo, mas fazer o quê? Vai lá participar da festa. Zagueiro Fernando, eles ficaram presos ali fora. E a torcida canta o nome do presidente do Vasco. Saudando o presidente Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, presidente do clube.
nesse momento histórico da volta do Vasco para a primeira divisão, no momento de resgate do Clube de Regatas Vasco da Gama, retornando para o seu lugar de origem e volta dentro do campo, né? De maneira limpa, de maneira decente. Esse retorno importante para o futebol brasileiro. Pois não? E o Dorival Júnior? Dorival deixou uma pergunta no ar. Quem não queria deixar os jogadores do Vasco entrar? Sei lá. Você que disse. Eu? Sim. Tem certeza? Absoluta? Não me lembro. Não dá pra saber, é impossível, pô. Era só questão de deixar os garotos jogar o campeonato todo, apenas isso. É uma festa, 10 pessoas a mais, 10 a menos dentro do Maracanã. Me desculpe. Tá aí, a pergunta continua no ar, João. Muito bem, já durante o pré-jogo do jogo da Série A, Atlético Paranaense Cruzeiro com Milton Leite, você vai ver a festa do Vasco, campeão brasileiro da Série B. Tudo de bom pra você, continue ligado, vem aí o Brasileirão, Série A no Sport TV, o canal campeão. Milton Leite, no exato momento em que Carlos Alberto recebe da mão do diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio, e ergue o troféu. Carlos Alberto erguendo o troféu. Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco é campeão. O Vasco está de volta à primeira divisão. Os jogadores todos juntos ali no palco montado. O Fernando está lá abraçando o Carlos Alberto. Presidente Roberto Dinamite aqui no canto, pulando junto com os jogadores. Um momento de imensa alegria para uma das maiores torcidas do país. O Vasco levantando o troféu. Campeão brasileiro da Série B e de volta à primeira divisão. Carlos Eduardo Lino. Com todos os méritos também, Ceará, Guarani, Atlético de Goiânia, os 4 que sobem para a Série A, premiados pela regularidade. O Vasco premiado pelo talento, pelo apoio de uma grande torcida, que apesar de uma confusão para a entrega desse troféu, se manteve no Maracanã e faz essa belíssima festa. Muito bem, um público aqui de 27.349 pessoas no Maracanã, e aí a volta olímpica. Carlos Alberto, que declarou que tinha sonhado com esse momento de levantar a taça, de dar a volta olímpica no Maracanã. Jogadores já com a faixa, com a medalha, goleiro Thiago ali ao lado dele, o Ramon. É a grande festa vascaína. O Vasco é mais um gigante do futebol brasileiro que caiu e está voltando dentro de campo de maneira digna. Momento de grande emoção, um momento tão sonhado por todos os torcedores vascaínos. Veja aí o grande público no Maracanã. Há 2 semanas o Vasco confirmou a volta contra o Juventude aqui mesmo. Na sexta-feira da semana passada venceu o América do Rio Grande do Norte e foi campeão. E hoje a comemoração final. No último jogo do Vasco este ano no Rio de Janeiro. Vamos curtir essa imagem. O som da torcida do Vasco, campeão da Série B. Vasco agora já projeta 2010, contratações, permanência do Dorival Júnior. Carlos Alberto disse que vive um caso de amor com a torcida do Vasco, que é vascaíno, que quer permanecer. E ele segue comandando a volta olímpica. Nas mãos o Carlos Alberto, belíssimo troféu do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport TV mostrando para todo o Brasil o momento da consagração do Vasco da Gama. Uma campanha que começou em maio no jogo contra o Brasiliense. 22 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. O Vasco da Gama está de volta à primeira divisão. E o torcedor do Vasco, Milton Leite, em todo o Brasil está dizendo: que beleza! O Vasco está de volta, Milton.